Inclusive, recentemente eu li um caso de um americano que ele teve uma quase morte, e ele falou justamente que, entre tudo que foi ensinado para ele, o que foi o ponto mais sério? Era que não era cobrada a perfeição de ninguém na vida após a morte, mas era cobrada o progresso, a evolução. Porque perfeito ninguém é, mas qual que é o nível de evolução? Inclusive, quando a gente fala de pessoas que tiveram acidentes e voltaram da morte, tem um fenômeno muito comum chamado revisão da vida. Já ouviu falar? Também chamado de visão panorâmica, revisão existencial, que eu acho muito forte, porque assim, você, naquele estado fora do corpo, a pessoa revê do nascimento até aquele momento ali. E quando eu falo rever, é assim, tudo. O que que ela fez, o que que ela deixou de fazer. Tem alguns casos que a pessoa literalmente diz que ela viu tudo que ela pensou, cada minuto, cada segundo, uma revisão, que não dura anos, mas o tempo é diferenciado, mas ela consegue rever absolutamente tudo. E ali fica muito claro que, e nesse momento de revisão não tem juiz, tá? Não tem ninguém te julgando, é a própria pessoa sendo o seu analista. E nesse caso, a pessoa tem total clareza se a vida dela está estagnada, se ela está paralisada, se ela está evoluindo, se ela está feliz, se ela está. Como é que ela está? A vida dela torna-se transparente. E muitos até falam: olha, eu preciso voltar porque eu estou sendo muito egoísta, eu tenho que ajudar mais as pessoas, eu tenho que fazer algo que, tipo, a pessoa vê que ela está parada. E aí tem um termo que eu acho muito interessante que é o subnível. O que é estar em subnível? Você tem um potencial X, você está muito abaixo daquilo. É que nem a pessoa que tem uma tecnologia enorme e usa aquilo para umas coisas meio bobas, assim, superficiais. Então a evolução, quando a pessoa fala, poxa, estou em subnível, quer dizer, eu tenho uma capacidade incrível de realizar, de fazer, e ela sente aquele gosto amargo, que se ela morresse ali, ela fala, pô, eu morreria insatisfeito. Eu não dei o máximo que eu podia, eu não fiz o meu potencial, então ela fica num sentido de se sentir mal. Então, por isso que o renascimento, a reencarnação, a gente percebe que é assim, qual que é o próximo estágio que eu vou? Para onde é que eu preciso fazer? Entende? Uhum. Então, nesse caso, fica muito claro que ninguém quer que você seja perfeito. Outra coisa, precisa religioso. Tem vários relatos que não mostram isso. É um processo de caminho que a pessoa está. É uma escola pela qual ela vai aprender. Então, a pessoa pode aprender naquelas escolas, mas não é isso que faz a pessoa ter uma vida após a morte saudável. Não é ser católico, não é ser budista, é o progresso, independentemente da escola que a pessoa esteja, né? A EQM, ela pode ser uma ponte que ligue entre a ciência e a comprovação da vida após a morte? Tem pesquisas ou experimentos que tratam desse assunto? Sim, exatamente por isso que ela sempre me interessou. Porque eu sempre fui um especialista mais voltado para a saída do corpo. Mas quando eu entendi que a quase morte ia fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade, foi o que me cativou. Porque quando envolve a parte médica, muda totalmente de figura. Então, eu sempre repito, se eu falar para vocês, ó, saí do meu corpo essa noite, você vai falar, beleza, você sonhou, ok. Mas no hospital, com o médico vendo, e analisando a parte cerebral, isso muda de figura. Então, apesar de quem está nos ouvindo, não sei o quanto que sabe dessa área, mas um exemplo que eu acho muito simples e didático é o seguinte, que quando a pessoa está no hospital, por exemplo, sendo monitorada, e o cérebro, né, está desligado, naquele momento a pessoa não pode ter nada, nem alucinação. Ah, eu escutei o médico falando, você não pode escutar. Um cérebro desligado, você não tem nada. Alucinou, nem isso você pode. Então, quando naquele momento ela está sendo monitorada, ela fala, eu vi isso de cima, você falou aquilo, ou ela sai do local do hospital e vai ver numa sala anexa o que o parente está fazendo. Enfim, ela vê todo esse ambiente hospitalar e quando ela volta falando, a pessoa fica, mas peraí, como assim? O próprio Bruce Grayson, que fez a escala da EQM, e o que chamou a atenção, antes ele sabia o que era quase morte, um dia uma paciente voltou e falou assim, ó, eu vi a sua conversa com a minha amiga, vocês falaram isso, descreveu exatamente a conversa que ele teve com ela no próprio hospital, mas assim, muito longe do próprio quarto, ela teve uma overdose, estava voltando, então ela não tinha acordado ainda, ela acorda e fala isso pra ele, ela fala, ó, eu vi a sua gravata que tinha uma mancha de ketchup, que realmente tinha uma mancha que ele se sujou, ele até comenta que ele estava se escondendo no dia tal,
E quando ela volta no dia seguinte, ela fala da gravata do dia anterior, que tinha mancha de ketchup. E ele falou, é impossível, como é que existe isso? Então, ele não estava sendo monitorado certo, mas o médico tinha total noção que era praticamente impossível ela saber o conteúdo da conversa, que até a amiga tinha no hospital, que ela não poderia nem saber, porque ela teve overdose, a amiga que levou para o hospital, depois chamaram ela lá para entrevistar o que aconteceu, o que ela tomou para te tratar. Então, ela descreve tudo, ainda fala da mancha descreve a gravata, mais a mancha. Então, são essas comprovações, momentos específicos da medicina, quem é um médico, mesmo aqueles mais céticos, podem falar, olha, a gente não pode afirmar que é cerebral, mas não dá para afirmar também. Então eles ficam nessa saia justa, eles podem afirmar que é saída do corpo, mas também não sabe dizer como é que o cérebro processaria uma coisa que teoricamente seria impossível. Então, agora, tem um professor, né, um pesquisador chamado Sam Parnia, um americano, que ele fez uma proposta muito interessante, até alguns países copiaram, que no próprio hospital colocar uma placa perto do teto com um desenho ou com alguma coisa escrita, porque ele dizia, você sai do corpo, você está boiando no quarto, então o que que tem acima do seu leito? E eles faziam isso, ele até fez isso escondido, nenhum dos enfermeiros sabiam, até para não induzir nada e não falar que alguém comentou, enfim. Então era desaleatório, até se descobriram, os enfermeiros iam subir, virou uma bagunça, mas por uma certa época, e alguns até chegaram a acertar, eu estava fora do corpo, evitar o desenho, quando foi ver exatamente o desenho que ela tinha visto. Então é uma proposta inteligente de poder checar. Mas tem muitas pessoas que veem coisas, por exemplo, o próprio Raymond Moody fala de uma famosa bota, uma pessoa sai do corpo, ela vai subindo, passando pelo teto, quando ela volta, ela fala, tem uma bota no parapeito aqui do prédio, e exatamente o que ele fala, ele vai lá e traz a bota. Então, mas casos aí estão cheios, assim, de pessoas que, até gente que comprova, por exemplo, uma mulher ela desmaiou, passou por uma quase morte bem complicada, e aí, quando ela volta, ela descobre que eram os amigos da faculdade que tinham colocado uma substância ilícita na bebida dela, viu quem foi, ela volta, fica muito brava e realmente confirma. Então tem várias confirmações assim que denotam que não tem nada da questão cerebral, né? Vou pegar nesse ponto, porque aí já pode ser uma resposta que ajuda tanto para quem teve uma experiência do corpo, um EQM nesse sentido, mais impactante, e aqueles que pode ser que está passando por uma crise, né? Como lidar com a crise existencial, que é comum também nessas experiências de EQM, a pessoa virar numa crise e, por vezes, dá uma reviravolta e muda o caminho, muda o trajeto e muda o comportamento e tudo mais. Uhum. Você como terapeuta consciencial também que atua, né? Sim. Olha, eu sou muito favorável às crises, né? A gente é muitas vezes forjado na dificuldade do dia a dia. Mas, na minha visão, o principal é assim, quais são os alicerces que a pessoa tem. Porque crise todo mundo passa. Tem até casos de quase morte, porque nesse contato, a gente falou de uma forma assim técnica, né? O que as coisas passam, mas na hora é muito emocional. E nesse contato, por exemplo, com o ser de luz, com o protetor dela, com o mentor, ela recebe muito feedback, muitas dicas. E muitas vezes eles falam algo no sentido: olha, a vida na Terra é um teste, é uma pressão, é para você ver se aquilo que você já sabe você consegue colocar em prática. Então tem um quê de realização nisso tudo, sabe? Então quando a gente fala ter adversidade, acho que a pior coisa é a pessoa querer ter uma vida sem problemas, porque não adianta. Alguém vai aparecer, inclusive aquelas coisas repetitivas, né? Volta sempre, eu já tratei isso aqui, volto a mesma coisa por outra pessoa, fazendo a mesma coisa. Por que isso? Então a pessoa fica naquela dúvida, mas eu não... Então essas são as lições que a pessoa está realmente testando e aprendendo. Mas assim, qual que é o alicerce da pessoa? Porque se ela não tem um alicerce, a tendência é ela surtar ou desesperar. Então vou dar um exemplo. Para mim, um alicerce, por exemplo, é o chamado trabalho com as energias. Eu faço há muitos anos técnicas de exteriorização de doação, estado vibracional, outras técnicas que me ajudam no meu dia a dia. Então, por exemplo, quando a coisa está complicada, na minha casa eu trabalho com as minhas energias, energizo a minha casa, eu faço campo de proteção no meu quarto, as minhas coisas. Então, quanto mais pressão eu sinto, por exemplo, a energia é um alicerce que eu tenho. Nunca foi meu plano me tornar pessoa pública, mas acabou acontecendo. Eu percebo que quanto mais eu interajo com as pessoas, tem horas que a pressão é enorme. Você não sabe nem de onde que vem a porrada, mas vem.
Então você tá bem, de repente aquela noite a coisa vira. O que eu faço? Eu vou trabalhar as minhas energias. Mas isso dá uma autonomia profunda. Alicerce pode ser as experiências fora do corpo, algum fenômeno que você tenha de interação. Pode ser, às vezes, até você conhecer nitidamente quem você é, autoconhecimento. Então a pessoa fala, peraí, vem uma pressão, uma dificuldade, uma crise na minha vida aqui. Mas eu sou criativo. Não, eu sou otimista, não, eu confio em mim. Não, eu tenho um bom humor. Então a pessoa, ela tem aquela noção de que aquele traço que ela tem é um alicerce. Eu não vou cair porque esse traço aqui, ó, por exemplo, eu sou obstinado. Essa minha determinação vai fazer eu dar a volta por cima. Então quando ela fala, eu vou surtar, não, eu sou determinado, eu tenho isso bom, entendeu? Então ela segue em rumo. Mas para a pessoa entender quais são os seus alicerces, depende muito da pessoa. Mas não tem jeito. A evolução precisa passar por crise. Quem está uma vida onde não tem crise de nada, essa vai ser na hora quando ela passar dessa morte aqui, ela vai espremer a vida e falar, pô, minha vida parece que eu não fiz muita coisa. E às vezes não fez mesmo. Então, na evolução, ninguém fala que evoluir é uma coisa, um conto de fada, né? Eu falei, tá aqui pra evoluir, mano, é uma coisa bonita. Tem gente malandra no meio, tem sacana, tem gente que passa rasteira, né? Você quer ajudar, a pessoa tá sendo contra você. É difícil as pessoas, às vezes a gente mesmo é difícil, né? Então, mas saber lidar com tudo isso, com os seus alicerces, eu vejo que é muito. Tem gente que depois não tem alicerce, vai o quê? Vai para as drogas. Alguns se enfiam no processo religioso fanaticamente, mas não porque ela acredita, mas porque ela quer se salvar de alguma forma. Ela se sente afogada, ela tem que buscar algo assim nesse sentido. Então ela terceiriza. Então tem várias práticas que você vê que eu não acho que são interessantes. Então quem está nos ouvindo, eu pergunto, qual que é o seu alicerce? Né? O que é o que te sustenta na hora? E se isso realmente se aplica na prática. Como lidar com o medo da morte? E se você diferencia também o medo da morte do medo de morrer? É difícil a gente dizer uma receita de bolo, o que seria bom para isso. Eu vejo que nós temos na minha visão, nós temos duas potencialidades. A primeira delas é a pessoa passar por uma experiência de quase morte. Porque, no caso, ela vai sofrer um acidente ou algo que foi indevido. Então, assim, não é que ela quis se afogar ou que ela quis ter um derrame, mas um acidente pode forçar a pessoa a sair do próprio corpo e nisso ela perde o medo da morte. Mas isso não é uma escolha que ela faz. Eu vou bater o carro ali para perder o medo da morte. Mas acontece. O ideal, segundo a minha visão, ainda é a pessoa focar na chamada experiência fora do corpo. Porque ela, por conta própria, aplica técnicas e vai descobrir. Porque a saída do corpo, a própria quase morte, é o evento mais próximo da morte. A única diferença é que você volta para o corpo. Porque já conheci na minha vida muitas pessoas que eram espíritas ou espiritualistas, alguns até que tinham contato com pessoas falecidas, seres extrafísicos, enfim, espíritos, e que tinham medo de morrer. Tem muita gente assim que, por mais que tenha um certo contato, uma certa sensitividade ao parapsiquismo, ainda se sente ameaçado em não querer desapegar das coisas. Então a pessoa pode fazer terapia, ela pode estudar, ela pode fazer um autoconhecimento maior, tudo isso vai ajudar. Mas qual que seria o ponto mais eficiente? É a própria pessoa se ver fora do corpo, entender que ela não é aquela matéria, e só o fato dela se ver deitada na cama já traz uma profundidade de reflexão, onde ela fala, peraí, mas eu não sou esse corpo, essa vida eu não levo. Mas para a pessoa ter também esse despojamento, ela já tem que ter uma mentalidade diferente, porque, querendo ou não, o maior medo que existe é o medo da morte. E muitas pessoas que são bem intencionadas, que tiveram uma vida super produtiva, muitas vezes ficam em tratamento por longo tempo na vida após a morte, porque ela não soube lidar com o impacto de saber, de se preparar até emocionalmente para se despedir, para abrir mão da vida que ela tinha. Muitas vezes as pessoas se pegam no amor pelos entes queridos. Não, eu não posso deixar essa pessoa, eu tenho que cuidá-la. E aí ela fica aqui na boa vontade, atrapalhando a si e a todo mundo. Portanto, você tem que mexer uma série de questões emocionais para a pessoa ter uma vivência e, de fato, entender e se desapegar sendo bem intencionado. Parece uma coisa de gente fria, né? Não, vou sair e que se dane o mundo, não é isso. Mas é você deixar, descartar o seu corpo e entender que a jornada muda. Antes de continuar, eu queria te perguntar:
Por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. E o que é que são os amparadores, o que é que são esses seres de luz e com que frequência que eles aparecem nas experiências de quase morte, e qual o papel deles também nos casos de pessoas que têm uma ideia e um contexto religioso específico e a presença desses seres, né? E vem esses seres. Por exemplo, vai um evangélico ou um outro cético ou um ateu. O que acontece e qual é o papel desses seres? O que são esses seres, né? E qual é o papel deles nessas experiências? Esses seres, a gente percebe que eles são, no fundo, os nossos amigos. No fundo é isso. É uma amizade que geralmente ela pode ser antiga, mas são consciências que evoluem junto com a gente. Eu sou favorável daqueles que dizem que esses guias, esses mentores, eles são basicamente do nosso padrão de evolução. Então, para estar um trabalho... Porque quando a gente fala amparador é o seguinte, ou mentor, ou guia, vamos colocar a ideia de que eles são proativos conosco. Ou seja, tem que ser pessoas afinizadas com a gente. Se você vai escrever um livro, dependendo do tema, dependendo do que você faça, tem a ver com aquele processo também. Porque não faria muito sentido seres que são muito evoluídos, ou que têm uma capacidade muito acima da gente, que eu digo, ficarem diariamente trabalhando conosco, porque não é mais papel deles. Tem pessoas mais afinizadas. Então é muito comum esse mentor, esse amparador ser um ex-familiar, eventualmente, um ex-amigo, mas muitas vezes pessoas que você nunca viu nessa vida, mas que já tem um progresso com você. É até comum chamado revezamento. Quando você desencarnar, quando você morrer, e esse amparador, esse ser de luz renascer, você vai fazer o que? A retribuição por aquela vida também que ele te orientou. Então, enquanto um está aqui, o outro está lá. E pode ser um ou pode ser vários. Então, o papel desses amparadores geralmente é um auxílio de acordo com a necessidade evolutiva da pessoa. E aí então é um grupo que no fundo acaba evoluindo, porque não tanto importa a dimensão, você está aqui, você está lá, mas estão evoluindo em conjunto. Então eu compartilho essa ideia de que é um trabalho mesmo de grupo. E se perguntou qual que é a função dele, a relação dele com as diversidades de crenças religiosas, de pensamentos espirituais, em relação a essas presenças, por conta da diversidade do que as pessoas veem nas experiências de quase morte também. Claro. Esses seres, eles estão muito afinizados com o que a pessoa tem. Então a gente pode dizer que tem guias ou amparadores de todas as esferas. Tem dentro das religiões, tem dentro das áreas da ciência, tem dentro da área filosófica, artística, para tudo tem pessoas afinizadas. Dentro da área empresarial fala-se muito pouco, mas também tem amparadores que ajudam empresas, que ajudam famílias, rendas, tudo isso acontece. Então eles estão envolvidos em todas as partes. E quando a gente fala da área mais da evolução da espiritualidade, tem de todas as formas, todas as aparências. Eles ajudam dentro daquilo que as pessoas têm capacidade de entender e absorver, né? O que eu só fico, assim, realmente um pouco pensativo é quando tem seres que são extrafísicos, que aparentam ser positivos, mas não são. Então, sempre tem que ficar de olho. Qual é o nível de ética? Acho que a palavra correta é essa, o nível de ética e de moralidade. Porque se ela fala, eu vou te ajudar. Então, para te ajudar agora, eu vou acabar com aqueles 5 ali que estão te enchendo o saco. Então, a gente vai derrubar eles 5 para te favorecer. Então, peraí, você vai ter que atrapalhar alguém para favorecer o outro. Então, o nível de... Eu não faria isso com um amigo meu. Meu amigo, você tá precisando de ajuda? Quer que eu sacaneie aqueles caras para te ajudar? Eu não faria isso. Então, eu acho que um amparador, alguém, não deve ter uma postura semelhante nesse sentido. Então, se o nível de ética é duvidável, é questionável, isso tem que abrir o olho. Mas se a pessoa está dando mensagens que para você são importantes,
que vão engrandecer sua consciência, que fazem o bem, seja onde você estiver, na área empresarial, artística, religiosa, né, científica, eu acho que você tem que estar aberto e receptivo para esse tipo de força. Então, o papel deles é de ser um conciliador, de ser um mediador positivo nesse caso, né? Qual a influência do medo e do amor nas experiências de quase morte? Uhum. E uma outra pergunta também que me veio também é o que de fato levamos para o outro lado e o que de fato conta na vida pós-morte? Legal. Eu acho que eu posso responder as duas numa só, que é o seguinte, como essa experiência ela é um puxão de orelha, existe o conteúdo mais sério que acontece nela. Qual que é o grande sentido? Qual que é o grande significado? Que é justamente a importância da fraternidade. Mesmo aquele que passa por uma experiência negativa, no fundo ele volta pensando, olha, falta amor, ou sobra egoísmo no meu caso, falta ter mais compaixão pelos outros, na experiência negativa. Na positiva, sempre um recado que fica o que eu estou fazendo de bom para as outras pessoas? Inclusive, eu já falei isso em alguns lugares, existe a pergunta mais importante do EQM que volta e me aparece, ou que é falada nas entrelinhas, inclusive que eu peguei assim, né, porque quando eu analisando esses casos, me veio muito claro que era a pergunta mais importante que o ser humano podia ouvir na vida, né? Então eu até falo isso para quem está nos ouvindo impactar, assim, qual que é a pergunta mais importante que você pode ouvir na vida? Se você não sabe qual é, eu vou fazer agora essa pergunta para você, né? Que é justamente o que você tem feito na Terra em favor dos outros? Então, o que você tem feito na Terra em favor dos outros? Porque nessa revisão de vida, o que a pessoa percebe? Que aqueles atos que ela achavam que eram incríveis, na verdade não têm relevância. Ah, eu ganhei um diploma. Não, é legal ter um diploma, então eu ganhei muito dinheiro, pô, legal. Mas o que o pessoal valoriza? O que esses seres analisam? Ó, lembra aquele gesto que você ajudou aquela pessoa lá sem cobrar nada? Então até pode ser coisas sutis, como ser gentil no trânsito, ou, enfim, coisas que você faz de forma abnegada. Eu não quero nada em troca, ó, vou te fazer isso aqui, tá tudo bem, sabe? Então esses atos, eles valorizam assim de uma forma impressionante. E a pessoa tem a noção de que, isso aqui que é o sentido da vida. Aqueles que estão satisfeitos ou que percebem que podem voltar ou não, aqueles que viram a minha vida, eu posso ter errado, né? A gente é imperfeito com todo mundo, a gente falou aqui já, mas ela falou, mas no que eu pude, eu consegui fazer projetos fraternais, eu esclareci, eu consolei, eu dei para quem precisava. Então, ela tem uma vida, mas não é a barganha religiosa. Não é, eu vou fazer isso aqui para garantir o meu pedacinho. Não é isso, tá? O que a gente vai fazer é a pessoa, aquele gesto que realmente é genuíno, que ela não está preocupada em comprar o seu lugarzinho no céu, ou alcançar a sua salvação. Então, esses atos, que para nós parece uma coisa, teoricamente é fácil de falar, mas na vida prática realmente nem sempre é simples de colocar em prática. Mas quem puder nos ouvir, o máximo que você puder de fazer em favor dos outros, então muitos votos transformados por isso, cara, eu tenho que ser mais fraternal, eu tenho que ser mais altruísta. E alguns começam, por isso que voltam fazendo, escrevendo, divulgando, fazendo alguma coisa que ela tem que se movimentar para fazer uma coisa, sabe, positiva nesse sentido. Então, esse acho que é o grande sentido da coisa, né? Que dicas que você daria para a pessoa que se sente um caminho de vida sem esse significado e que quer encontrar e que quer viver uma vida que tem realmente esse propósito, que tem realmente esse significado? Qual seria um passo a passo aí, mesmo que ela não tenha tido esse chacoalhão da EQM, mas que está passando por uma espécie de noite escura da alma ou algum tipo de vazio existencial? Uhum. Eu vejo que a primeira coisa é a pessoa ouvir a própria intuição. Intuição parece uma coisa tão pequena, todo mundo tem, mas na verdade às vezes é um fenômeno parapsíquico, um fenômeno sensitivo complexo, que envolve não só às vezes você, mas o contato com outros seres. Porque a pessoa tá, o que que eu faço? O que que eu faço, né? Para onde que eu vou? Mas muitas vezes dentro dela tem aquela voz, ou aquele sentimento que fala, olha, pensa sobre isso, faz algo nesse sentido. Mesmo que tenha nada a ver com a própria família, mesmo que seja disruptivo,
Então, porque não adianta nada você falar assim, olha, o que eu faço? Muitas vezes essa intuição é um amparador, o mentor que tá lá, olha isso aqui, né? E fica ali martelando, e a pessoa fala, pô, mas o que eu tenho que fazer da minha vida? E aquilo não sai da cabeça dela. E ela menosprezando, isso aqui é besteira, isso aqui é banal. Então, para a gente estar aberto, eu acho assim, primeiro, o que é a tua intuição nisso? Quando eu falo intuição, eu não estou falando aquele sonho utópico. Ah, eu vou virar mochileiro e viver da minha arte. Não é uma coisa assim, sabe? Um sonho. Eu digo uma coisa que para você é relevante. Não, eu quero cuidar de animais, eu sinto que eu tenho que mexer mais com gente, ou, sabe? Aquilo que no fundo fica ali martelando em você. Então, esse processo intuitivo, eu acho que é o primeiro ponto. E segundo, eu sinceramente faria com que a pessoa tivesse algum trabalho energético, alguma manifestação parapsíquica, por quê? Eu vejo, por exemplo, se você me perguntasse há 10 anos atrás, né, como é que você estaria hoje? Eu jamais falaria. Mesmo tendo experiência fora do corpo, mesmo tendo parapsiquismo, mas o parapsiquismo te dá meio que um próximo passo. Mesmo eu sendo, às vezes, cego sobre o que eu vou fazer daqui 10 anos, onde eu vou estar daqui 10 anos, mas eu conseguia saber, nesse 2 anos eu sei que eu quero isso aqui. Tô sentindo que o caminho é esse. Então, você vai meio que seguir. Porque quando a gente fala de propósito de vida, Samuel, é interessante dizer o seguinte: não acha que você vai sair do corpo e ter uma quase morte e você vai ter. Ó, tá aqui o teu contrato. Você tem que fazer, tá nesse parágrafo aqui. Não é uma coisa assim. Tanto que o exemplo que a gente dá é que propósito de vida é como se fosse um carro na neblina. Você anda e enxerga o próximo metro. Você vai andando e enxergando para frente. E eu digo na minha vida é assim: ó, agora tem que fazer um canal tal, não, agora tem que fazer outro canal, agora tem que fazer. Então você vai, sabe, você vai sendo guiado pelas instruções que podem dar diretamente, ó, é EQM, viu? Faz um canal de. Não. Ou pode ser algo, às vezes, intuitivo, né? Você tá lá, de repente, fala, não, eu tenho que mexer com isso aqui agora. Mas essa conexão, você tem que estar aberto, você tem que estar predisposto. Então, você fala, quem me conhece há mais tempo, fala, pô, você é muito criativo. Fala, não sou criativo. Sou mais captador de ideias do que propriamente criatividade. Quem disse que a ideia veio para mim, de mim? Entendeu? E quando eu falo de criatividade, de abertismo, por quê? Porque o propósito de vida é, é agora, o que você tem que fazer para hoje, não é daqui pensando no fim da vida. Só que para esse você estar aberto, você tem que, né? Primeiro, você está ouvindo suas necessidades interiores? Será que tem alguém tentando contato com você e você não está menosprezando? E se tiver, né, como é que você pode ampliar isso daí? Você está aberto para receber realmente? Porque quando você está mais otimista, está mais afinizado com esse processo de evolução com esses seres, a coisa vai acontecer. Nem que você tenha o chamado sonho premonitório, ou que você tenha. E outra coisa, muitas pessoas falam, são microfones amparadores para você. A pessoa tá, pô, o que eu faço da minha vida? Aí vem um cara e dá aquela palavra, e você fala, putz. Então, os outros são microfones amparadores, só que se você não tá aberto, você não vai. Ah, que isso, cara? Você tá falando besteira, então você já. Qualquer ideia nova você rechaça, entendeu? Então, quando eu digo tá aberto intimamente, porque os outros podem acessar a gente também, né? Uhum. Olha, além disso, o Alexandre Pereira, ele também faz atendimentos com hipnose, terapêuticos, não é isso? Fala um pouquinho Isso. desses atendimentos, enquanto passa aqui também um Instagram. Eu comecei a trabalhar esse ano com a hipnoterapia justamente porque eu vi o poder e o alcance que ela tem. Não apenas por mim, mas por outras pessoas. Então, primeiro, independente da religião ou da crença que você tenha, a hipnose é comprovada cientificamente. Então, o que é a hipnose? Só para resumir, é um estado de profundo relaxamento. Porque o pessoal vê em filme ou vê em palco assim, né? Ah, come essa cebola aqui para sentir gosto de maçã, né? Não é só isso, mas é um estado de relaxamento que a pessoa fica completamente acordada. Então, quando acaba a sessão, você sabe tudo que aconteceu ali. Só que qual que é a grande sacada? É que nesse estado de relaxamento mais profundo, a gente consegue acessar o quê? Esse subconsciente, ou esses outros corpos que estão dentro da gente, e que você consegue acessar memórias perdidas, memórias ocultas, você consegue acessar estados emocionais e você consegue fazer uma limpeza, uma ressignificação muito mais rápida e profunda. E a hipnose ela pode ser usada, inclusive, para potencializar o que você já tem de bom. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, já aconteceu de pegar uma pessoa, ela parar de fumar em uma sessão. Então, para mim, a minha visão, enquanto estudioso desses assuntos, é o seguinte: eu trabalho com desassédio, com desobsessão desde os 16 anos de idade. Eu sei que pode parecer forte, mas para mim o trabalho mais poderoso de desobsessão e desassédio é a hipnose. Por quê? Porque quando você muda
o trauma, o gatilho emocional que dispara aquela ação, os assediadores, os obsessores não conseguem mais conectar em você. Eles perdem um link. É como se fosse... E por exemplo, tem pessoas que param de... Eu digo de vício porque é mais palpável você ver o resultado, assim. Eu tenho ansiedade, consigo? Consegue. Mas pensa uma pessoa que tem um vício, que a gente sabe que ninguém fuma nem bebe sozinho, certo? E que nem em algumas sessões limpas, depois simplesmente parou de fumar. Então limpou o gatilho emocional que aquele ser se conectava, e o ser que estava ali grudado nele também saiu durante a sessão. É muito comum, por exemplo, quando a gente volta nas sessões que eu faço, inclusive online, vamos voltar na causa, eu nunca falo vida passada, mas uma galera começa a voltar. Eu tô na era medieval, eu sou índio, sou isso, aquilo. Começa a lembrar a origem daquele problema que está reverberando até hoje na vida dele. Então ele quer tratar um certo ponto, mas a origem é lá no passadão. E eu não peço isso. Então a pessoa ela vai acessar o problema onde ela está. Eu fiz esse ano também duas turmas de experiência fora do corpo, para ensinar as pessoas a sair do corpo, né? E o que eu estou agora abrindo e testando com alunos é fazer hipnose para agilizar e potencializar a experiência fora do corpo. Então, melhorando... que a hipnose pode melhorar a memória, a lucidez, a atenção, relaxamento, tudo que envolve a saída do corpo. Inclusive, tem uma técnica, até o próprio Valdo Vieira, no tratado dele coloca, que dentro das técnicas de sair do corpo, um hipnoterapeuta te ajudar. Então, o que existe? Existe uma coisa chamada ancoragem. Eu instalo uma âncora na pessoa, e sempre que ela falar uma palavra ou fizer algum gesto que eu pedi, ela entra em estado de relaxamento, de transe profundo em segundos, o que ajuda a sair do corpo. Então, em vez de deitar, ficar ali... Não, que nem eu faço comigo hoje. Eu deito, tenho a minha âncora, a minha fala, que só com a minha voz, e aquilo que uma palavra que nem existe, que foi criada. Quando eu falo aquilo em segundos, de transe profundo, sinceramente, ela fica mais fácil ter fenômenos ou saída do corpo.